Não, primeiramente queria agradecer, eu sou o Patos, né? Me apresentando, eu sou Vinícius de Paula, né? Eu tenho 35 anos, moro aqui em Patos desde 2016, sou natural de Uberlândia, né? Sou médico radiologista e trabalho aqui, né, na Clínica Médica Imagem, na Prefeitura Municipal de Patos de Minas e também, né, professor universitário na Unipam. Mas hoje eu não venho falar nada sobre medicina e radiologia, mas sim falar um pouco aí sobre a rotina, né, de atleta amador, né, que eu pratico aí natação desde a infância e adolescência, né, e concilio, né, com o trabalho, a rotina aí de nadador, amador, né, e com os treinos aí rotineiros aí dessa modalidade. Então, Fábio, eu já venho nadando aí há muitos anos, né, há décadas, né? Então eu fui atleta federado pelo Praia Clube, depois continuei a natação pelo esporte universitário, né, nadando pela medicina UFO e depois também segui a natação, né, na natação master, né? Natação aí que a gente vai considerar a natação amadora, mas a gente busca performance, né, busca aí os melhores resultados. E o principal campeonato, o maior campeonato da natação amadora é, sem dúvida, né, o Campeonato Mundial Master, né? E eu já participei dessa competição no ano de 2017, na Hungria, né, em Budapeste, na Hungria. Tive bons resultados, mas isso sempre me trouxe aí a vontade, né, de voltar nesse campeonato, né, em busca de resultados ainda melhores, né? Então, a oportunidade apareceu. Neste ano a competição vai ser realizada lá em Doha, no Catar. E acaba gerando uma grande motivação, né, para a gente continuar na consistência dos treinos, né, e em busca, né, de um objetivo, né, quem sabe melhorar a minha colocação, né, da última competição, né, que foi um sétimo lugar, né, tentar aí buscar algum resultado ainda mais expressivo aí nessa competição internacional. Então, né, Fábio, eu estou inscrito nas provas de 400, 800 metros livre e na maratona aquática de 3 quilômetros, né? Então, as minhas provas principais são provas mais de meio, fundo e fundo, né? Que na natação, isso é um termo aí, um jargão para a gente falar provas mais longas, né? Então, eu participo dessas, são as minhas principais provas, né? A minha principal característica na natação realmente é a resistência, né? Eu sou um atleta que tem uma maior resistência, né? Então, eu busco aí essas provas aí um pouco mais longas, né, que não são provas tão rápidas, né, mas são provas que exigem muita capacidade física, aeróbica, né, muita resistência, né, e águas abertas, né, que são a maratona aquática de 3 quilômetros, né, essa prova em águas abertas é algo que eu trouxe aí nos últimos 10 anos, né, que eu venho aí nadando, né, e acaba que é uma prova que eu também gosto bastante, né, uma prova em ambiente aberto, né, essa prova vai ser realizada no Golfo Pérsico, né, no mar do Golfo Pérsico. Então ela traz aí uma motivação extra, né? Uma prova aí no ambiente, né? A gente tem aí um contato aí com a natureza e traz aí umas experiências diferentes, né? Então estamos motivados também para essa outra prova, né? Que é algo aí que eu venho também trabalhando aí, né? Me esforçando nos treinos para evoluir. Então, esse campeonato que vai ser realizado na capital do Catar, né, em Doha, no Catar, né, recentemente com a Copa do Mundo, né, o Catar acabou ficando bastante em evidência, né, mas acaba sendo um país aí com uma cultura muito diferente, né, a gente tem que se adaptar eventualmente com algumas diferenças, né, de comida, hábitos alimentares. Eu venho tentando aí conhecer alguma coisinha, né, para evitar algum tipo de surpresa, né, nessa aclimatação minha que vai ser muito rápida, né. Em relação aí aos locais de competição, são locais aí excelentes, né? Então é um país que investe bastante, né, nesses ambientes competitivos, né? Ambientes, né? E foi muito, vocês puderam observar na Copa do Mundo, estádios muito grandes e muito modernos, e isso também se reflete na natação, né? Piscinas aí de primeiro mundo, né? Estruturas assim muito sofisticadas na área da natação. Então a gente vem aí, né, eu vou tentar lá, né, vou ter aí as condições, né, de tentar obter aí os melhores resultados. Para essa competição, né, meus treinamentos, eu acabo aqui em Patos treinando sozinho, né, que acaba sendo uma dificuldade, né, eu treino aí em todos os clubes aí praticamente da cidade, o PTC 1, PTC 2, Caiçaras, né.
que acabam sendo aí os locais onde eu treino. E nessa preparação eu tenho aí planilhas, né? Eu tenho meu técnico, né, de Uberlândia, né? Um técnico que me conhece desde a época que eu era adolescente, né? Ele me passa os treinos, mas eu acabo aí realizando aí de forma individual, né? Basicamente eu treino em torno de 6 vezes por semana, né? Treinos que giram entre 4 a 5 mil metros, né, por dia, né? E além disso a gente tenta fazer também uma preparação física aí fora da água, né? Alguns exercícios aí fora da água. E aí a rotina de alimentação é algo difícil, né? A gente tenta aí fazer uma dieta, né, uma balanceada e também um pouco de suplementação, né, que é importante, né, para a gente tentar ir no esporte amador, né, tentar obter os melhores resultados, né? Então, a natação surgiu para mim aí como uma oportunidade, né, que meus pais puderam me proporcionar, né? Eu comecei a natação lá em Uberlândia, minha cidade natal, quando eu tinha 7 anos, né, no Clube Cajubá. Então, eu comecei nadando ainda assim com aquela escolinha, aprendizado, né? E ela sempre manteve na minha vida, né? Eu fui atleta federado aí dos 11 até os 15 anos, né, pelos clubes do UTC, né, que é o Uberlândia Tênis Clube e Praia Clube. Né? Então a natação sempre esteve ali presente, né? Inicialmente eu não gostava tanto, né? Mas eu fui aprendendo a gostar da natação, acabou se tornando algo natural. Tive aí um período que eu dei uma parada, né, nos treinamentos, né? Acabei estudando aí muito, tive que estudar muito, né, para os vestibulares, né, na época, né, para passar em medicina na UF, né? Acabei ficando afastado aí dos treinamentos de natação durante um tempo. Mas aí, né, durante a faculdade, né, eu pude voltar, né, a nadar, né, pude voltar a ter objetivos, né, de competição, né, e isso acabou me motivando, né, manter uma constância aí nesses treinamentos, e isso já tem aí mais de 15 anos, né, que eu voltei a treinar desde a faculdade, né, e continuo treinando, né. As competições acabam sendo aí oportunidades, né, que eu acredito para a gente ter aquele objetivo, né, aquela meta a ser alcançada, né, para a gente tentar aí motivar, né, na constância, né, desses treinamentos. Então, né, Fábio, assim, na natação, né, eu como atleta ainda federado, eu não era um atleta de grande destaque, assim, né, se a gente for observar, assim, eu não tinha aquela explosão, né, não tinha aquele biotipo tão diferenciado para natação, mas depois, né, já no esporte universitário, eu já comecei a ter aí algumas conquistas, né, inicialmente aí ganhei várias competições universitárias, né, nos campeonatos da medicina, depois os Jogos Mineiros Universitários, também fui campeão aí em algumas provas, participei dos Jogos Brasileiros Universitários, né, que eu conquistei aí um 4º lugar, né, que foi algo significativo, e depois a natação master, aí sim eu consegui algumas conquistas, né, vários campeonatos brasileiros master, né, eu já ganhei principalmente nas provas de 200 e 400 e 800, né, aí eu já ganhei várias vezes, né? Até no último Campeonato Brasileiro Master, na prova dos 400, eu consegui aí uma medalha de ouro, né? Algo significativo. E também nas competições internacionais, eu já fui campeão sul-americano, né? Em Assunção 2019, né? Na prova também dos 400 livre, né? E no Pan-Americano de Orlando, em 2018, eu consegui 3 medalhas de prata, né? Nos 400, os 800, na maratona aquática, né? E naquele Mundial, né, que eu já tinha citado lá da Hungria, né, em Budapeste de 2017, conquistei aí um 7º lugar na maratona aquática, um 8º lugar nos 800. E aí um dos meus grandes objetivos aí para essa competição agora em Doha, no Catar, é tentar melhorar um pouquinho, né, que seja essa última colocação que eu conquistei lá na Hungria, né? Quem sabe aí, né, sonhar aí às vezes, né, a gente não pode, tem sempre ambicionar, né, algo mais, quem sabe um pódio, né, que seria aí a coroação, né, de toda essa preparação. Então, né, Fábio, assim, quando a gente fala de natação, ele não é um esporte tão popular, né, no Brasil, né, mas aqui no Brasil a gente tem grandes nadadores, né, então, assim, eu queria destacar aí dentro da natação nacional, né, o César Cielo, né, sempre foi um atleta que eu acompanhei muito a sua carreira, né. O César Cielo sempre foi um atleta muito perfeccionista, sempre ambicionou muito, né, a vitória, né, ele sempre trabalhou muito forte, né, e soube absorver muito, né, a pressão, né, de ser o favorito, né, e conseguiu aí, né,
medalha de ouro, né, a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil, primeira medalha de ouro olímpica, né, do Brasil na natação, e também até hoje, né, recordista mundial de 50 livre, né, então o homem mais rápido do mundo ainda é brasileiro, né, desde 2009, né, então já tem mais de 14 anos aí ele mantendo esse recorde aí. Outra atleta, né, brasileira, né, que me inspira, né, a Ana Marcela Cunha, né, então assim como eu, né, ela participa aí de provas de águas abertas, né, ela é uma atleta aí que sempre treinou muito forte, né, sempre treinou muito longas distâncias, né, treinos exaustivos, e passou aí por alguns problemas de saúde, né, e sempre voltou ainda mais forte, né, lesões e problemas de saúde, acabou sempre voltando. E também foi coroada aí, né, com a medalha de ouro, né, na Olimpíada de 2021, né, a Olimpíada de Tóquio, né, então ela acabou sendo medalha de ouro na prova de águas abertas dos 10 quilômetros, né. Quando a gente fala de natação internacional, né, a gente destacaria aí o Michael Phelps, né, então o maior atleta olímpico de todos os tempos, né, é um atleta totalmente diferenciado, né, o atleta, o Michael Phelps, ele tem aí o biotipo assim ideal da natação. Mas assim, se a gente for observar na carreira dele, né, ele sempre foi um atleta muito disciplinado, né, sempre treinou muito, um atleta que, para a gente ter uma ideia, né, ele chegou a treinar 6 anos seguidos, sem ter nem um dia de folga, né, então se você for observar, é algo muito diferenciado, né, então ele sempre soube também assim, se recuperar muito rapidamente das provas, né, então ele tinha uma resistência muito grande, né, nas provas, né, e também uma capacidade mental muito grande para absorver a pressão, né. Então isso sempre me inspirou. E aí, por último, acho que uma outra atleta que sempre me inspirou aí é a Kate Ledeck, né, que ela é a atleta tricampeã olímpica dos 800 metros livre, né, ela nada aí provas semelhantes às minhas, né, essas provas mais de fundo. E ela é uma atleta que, quando você observa o biotipo dela, ela não tem aquele biotipo que aparentemente, né, vai se destacar mais na natação, né, ela não é tão alta, não é tão forte, mas ela sempre foi uma atleta assim, com muita constância, né, sempre com muita frequência, né, nas provas, muitas frequências de braçada, né, e nunca desistia, né, das provas e sempre conquistou aí grandes resultados. Então isso acaba, esses atletas aí, cada um com uma característica, me inspirando aí bastante na natação. Em relação assim, à natação, né, quando a gente fala em atletas jovens, né, é difícil a gente, o atleta jovem, eu acredito, né, os jovens às vezes querem resultados muito rápidos, né, e a natação que demonstra pra gente é que ela necessita aí de um trabalho de longo prazo, né? Então as pequenas vitórias, aquelas mini vitórias de um treino bem feito, ou às vezes aquele dia que você está muito cansado, mas foi lá e treinou, não faltou no treino, né? Isso acaba sendo essas pequenas vitórias que vai levar realmente aí a evolução, né? Então a natação, assim como vários aspectos, né, da nossa vida, do trabalho, do estudo, ela depende o quê? De muita constância, né? De muito treinamento, né? Então, é isso que eu acho que é a mensagem para o atleta jovem, né? Às vezes não desistir, né? Com aquela primeira derrota, com aquela primeira competição que não conseguiu o resultado que esperava, né? Porque com muito trabalho, né? Com muita constância, né? Com os treinos, assim, levando aquele objetivo, né? Tendo aquele objetivo palpável lá na frente, você vai conquistar, né? Esse objetivo aí depende muito do atleta, depende muito da pessoa, né? De poder traçar essa meta e tendo essas pequenas vitórias dia a dia para conquistar esse objetivo. Então, eu acabei vindo para Patos por uma oportunidade de trabalho e também por uma questão familiar, né, junto com a minha noiva na época, né. Acabamos aí optando por vir trabalhar aqui em Patos de Minas, né, então na minha área de radiologia, né, que é o que eu exerço, né, minha área de trabalho médica, né, e também eu tive aí a oportunidade na cidade de trabalhar também como professor universitário, né, que é muito gratificante também, né, trabalhar aí com as gerações mais jovens de médicos, né, isso foi aí o que me trouxe para cá, né. Agora, em relação aqui à natação, né, acabei também, né, entrando aí dentro do contexto aí dos clubes da cidade, né, tentando aí me adaptar, né, é claro que existiu aí um período de adaptação, porque aqui eu acabo nadando aí sempre sozinho, mas hoje eu já me considero aí um patureba, né,
que já está adaptado aqui, né, nadando aqui nas piscinas de Patos de Minas.